As emoções estão confusas, os pensamentos estão muito atrapalhados, há uma bagunça emocional e mental em você ultimamente? Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística. Hoje vamos falar como liberar essa bagunça emocional da sua cabeça, né? Os pensamentos geram essa bagunça emocional. As emoções, elas são criadas geralmente por um mental conturbado. Então a gente vai pensar como que libera essa confusão mental. Se você for um terapeuta, um psiquiatra tradicional, ele simplesmente vai passar um calmante para você. Mas entenda que muitas vezes o calmante ele não vai ajudar se você não se ajudar, se você não buscar ferramentas para entender os seus pensamentos, as suas atitudes, porque existem muitas atitudes que a gente tem que sempre estão nos causando os mesmos estados emocionais. Eu chamo de vícios emocionais. Quais são eles? O vício da reclamação. Sim, quanto mais você reclama de alguma coisa, mais você coloca o seu sistema nervoso em alerta. Eu estou reclamando de alguma coisa ruim está acontecendo. E às vezes são pequenas coisas que vão deixando você estressado ou estressada. Ou você está reclamando porque você quer resolver a coisa, mas a reclamação, infelizmente, não resolve. Às vezes faz com que as pessoas parem de nos ouvir e se afastem. A forma de lidar com algumas questões é sempre entendendo se você está reclamando da forma correta, se a pessoa está te entendendo e se a pessoa ela está preparada para aquilo que você está reclamando. Às vezes você está pedindo uma coisa que a pessoa não tem capacidade de fazer. Não adianta você reclamar. Eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado. Então, a reclamação é o primeiro vício emocional que causa confusão, estresse, raiva, essa angústia no peito. Outro vício emocional é a da vitimização. As pessoas muitas vezes criarem situações e elas disserem a culpa é do outro. É sempre a culpa do outro. É você que fez que eu fosse assim. É você que está me fazendo tal coisa. Às vezes está acontecendo alguma coisa ruim com você. Às vezes tem alguém te machucando mesmo. Mas você ficar presa nisso não vai resolver também. Você dizer, eu sou a vítima, eu sou a coitada, a pessoa faz isso comigo, a pessoa faz isso. Também vai te deixar triste, vai te dar a impressão de que você não tem poder, você não tem força para sair daquilo. Em vez de você ficar focando no que o outro está fazendo com você, você tem que pensar, como que eu saio disso? Como que eu saio disso? Eu tenho que pensar na solução, não é focar em como eu mudo o outro, como que eu faço o outro parar de fazer isso comigo. Porque às vezes o outro não quer fazer, não quer parar de fazer isso com você. Por mais que você brigue, por mais que você chore, não adianta. Tem pessoas que não conseguem parar de fazer aquilo que está te machucando, porque elas são assim. Então, é sempre focar na solução. O outro vício emocional é a necessidade de controlar o outro, a necessidade de consertar o outro, mudar, salvar o outro. Essa necessidade de controle é ficar focando demais em como eu posso ajudar o outro, como eu posso viver para o outro. Nunca sou eu. A necessidade de controle muitas vezes faz você ficar explodindo, porque você está se negando para cuidar de outras pessoas. Pessoas controladoras, elas querem manter sempre as coisas do mesmo jeito, as pessoas do mesmo jeito. Se alguma coisa acontece de diferente, ela explode, ela surta. Então, se você é essa pessoa muito controladora, quer tudo sempre do seu jeito, você já é uma pessoa propensa a estar sempre estressada, irritada com os outros. Porque tudo tem que ser sempre do jeito que você acha certo. Mas as pessoas têm um jeito delas, então elas acreditam no que é certo para elas. Às vezes é uma coisa assim, muito diferente. E essa briga com a realidade, essa briga com não tem que ser assim, não pode ser assim, estressa muito. Você tem que ser assim. Essa pessoa controladora, ela acha que as coisas têm que ser do jeito que ela quer. Sempre do jeito que ela quer. Muitas vezes ela não percebe que ela é controladora.
Ela diz que está querendo cuidar das pessoas. Pessoas que geralmente estão cuidando, mas sempre é do jeito delas. Então, se você é essa pessoa controladora, você tem que parar de ser assim. Se autoanalisar, se autotrabalhar, entender que as pessoas são como são. Quando você começar a criticar e dizer, olha, não pode ser assim, tem que ser do jeito, você parar e pensar, não, a pessoa é assim, eu sou do outro jeito. Para mim isso é importante, para ela isso não é importante. Então você tem que pensar, né? Eu tenho que conviver com pessoas diferentes. Você está numa família, está numa comunidade, pessoas diferentes de você. E aí você tem que entender, as pessoas são diferentes de mim. Elas não têm os mesmos valores. Principalmente se for filho, se for neto. A pessoa não tem o mesmo valor que você, ela não foi criada da mesma forma. São valores muito diferentes. Então, se você ficar brigando com essa pessoa, achando que ela vai ter que te entender, talvez um dia ela entenda, mas ela precisa, ela mesma, passar por aquela situação, por aquele problema, né? Ela mesma tem que entender com a cabeça dela o que você falou. E às vezes demora 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes a pessoa tem que ser mãe, pai, para crescer, para entender o que a gente, né, como pais, falava para ela. Eu também passo por isso, todo mundo passa. Todo mundo quer que as pessoas sejam parecidas com a gente, né? Porque a gente considera que a gente é um modelo. Só que não, né? Ninguém é modelo de nada, nem você, nem ninguém. Cada um tem seus próprios valores. A gente tem que ter valores bons, a gente tem que ensinar coisas positivas, mas não forçar o outro a viver a nossa visão de vida. E passando por esses, né, vícios emocionais, a gente pensa, como é que eu trabalho isso além da psicoterapia, da conversa com um psicólogo, um terapeuta? Você pode trabalhar usando os florais de Bach. Aqui eu vou indicar para você quais são os florais indicados para isso, né? Um floral, assim, indicado para a mente, para o excesso de pensamento, para o excesso de preocupação, a gente chama ele de white chestnut. É um floral inglês, né, gente? Porque esses florais foram inventados por um médico inglês lá no começo do século XX. O nome dele era Edward Bach. Então o Edward ele estudou muitos anos as essências das flores, das plantas, para entender como que elas reagiam no nosso organismo, como que elas nos tratavam, porque como muitos terapeutas, ele já tinha descoberto que muitas das nossas enfermidades físicas, nossos problemas de ordem, né, biológica, corporal, eram causados pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Hoje já temos comprovação disso, né? Que todas as nossas emoções causam problemas físicos, como dores, problemas estomacais, câncer. São causados pelo sistema emocional de uma pessoa, pelos pensamentos, né? Pelas mágoas, pelos ressentimentos. E ele já sabia isso. Então, esse floral é para esse excesso mental da pessoa que se preocupa demais, que pensa demais, que tem, sabe, toda pessoa ansiosa, na verdade, né? Tem esse excesso de pensamento, excesso de preocupação. Então, esse white chestnut, ele vai dar uma acalmada nessa mente cheia de medo, cheia de preocupação. Outro floral bom para ansiedade é o floral agrimony. Agrimony é para todo aquele sentimento que você não fala, que a ansiedade é justamente isso. São emoções, são preocupações que ficam dentro da pessoa e ela não fala. Aí o agrimony, ele ajuda a aliviar essa sensação de que eu estou aqui cheio de coisa dentro da minha cabeça, eu não falo para ninguém. O agrimony é justamente para essas pessoas que estão sempre sorrindo, né? E não falam o que sentem de verdade, elas só estão preocupadas com o que os outros pensam dela. Ela tem aquela máscara social. E o agrimony, ele vai justamente sensibilizando a pessoa para que ela tenha acesso às emoções dela, para que ela relaxe, para que ela pare de criar aquela máscara social, para que ela aprenda a expressar as emoções. Porque muita gente hoje sofre por causa disso, porque não expressa o que sente.
ou expressa de forma errada, como eu falei, dos vícios emocionais, se vitimizando, reclamando, controlando os outros. Então a Grimone vai acalmar você, vai tirar aquela sensação de peso, de confusão, né? Da angústia de nunca expressar o que você sente. Outro floral muito bom para isso é o impatience, para aquelas pessoas que são impacientes. Tudo tem que ser na hora, né? A pessoa impatience. Quando o Edward fez cada uma das essências, ele pensou na personalidade da pessoa, porque tem pessoas que são impacientes, não tem paciência com elas nem com os outros. Então, impatience é justamente esse floral que ajuda a você ter a paciência. Você não vai virar uma pessoa lerda, não. Você vai simplesmente aprender a ter paciência com você e com os outros. Aprender que a vida, né, tem um ritmo dela, que você não pode acelerar as coisas só porque você quer. Você não pode fazer as coisas irem mais rápido, as pessoas, você vai ter mais paciência, principalmente com as pessoas, porque a pessoa impatience tem impaciência até na hora de andar na rua, ela tem raiva daquela pessoa que anda devagar, fala devagar. As pessoas impatience são assim, tá falando muito devagar. Eu sou um pouco assim, então eu sei que é bom, muitas vezes eu tô mais floral para ser mais paciente, mais observadora, mais, né, ouvir mais, deixar a pessoa falar, mesmo que ela fale a mesma coisa que você já sabe, né? Enfim, esses florais você vai juntar numa fórmula e vai fazer numa farmácia de manipulação e tomar, né? Por 1 mês, 2 meses, porque é um remédio natural, né, gente? Vai fazer o efeito gradualmente, não vai ser de um dia para o outro. Mas o que é interessante no floral é que ele não age só no corpo físico. Ele age te trazendo insights, te trazendo observações sobre você mesmo. Você vai ter esses insights, você vai se perceber mais tranquilo, mais tranquila. Principalmente o White Chestnut, que vai deixar sua mente mais quieta, mais silenciosa. Eu sei porque eu já usei esse aí. Você fica procurando, não tem pensamento, sabe? Porque às vezes a gente fica tão viciado nos pensamentos que a gente não percebe que quando a mente está quieta, quando a gente está em silêncio, a gente até se incomoda com isso. Mas se você tomar esse floral, White Chestnut, você vai ficar com a mente tranquila. Você vai parar de ficar com aqueles pensamentos que não tem para que ficar dentro da sua cabeça, né? Você tem que viver o agora. E a gente não consegue viver o agora. A gente não consegue. E outra atitude que a gente faz para liberar qualquer emoção que está te travando, te bloqueando, te estressando, a usar o chamado EFT. O EFT é uma técnica de terapia que é para você tratar todo e qualquer problema que você sente. Você vai ativar nos pontos de acupuntura no seu corpo e vai aliviando a sensação de estresse, de raiva, de medo. Você pode falar, ter tipo uma conversa com o seu corpo, soltando tudo que você tá. No meu canal tem aí vários vídeos, né, falando o EFT pro medo, o EFT pra raiva, o EFT para esse peso emocional que muitas vezes as pessoas estão carregando, que é essa culpa, essa responsabilidade com problemas dos outros, essa sobrecarga mental que muitas vezes nós mulheres carregamos, que a gente se preocupa demais com as pessoas, com a família, e às vezes a gente não consegue parar de se preocupar, não consegue desligar. E aí o EFT ele vai, e você mesmo pode fazer em você quantas vezes você quiser, ativando os pontos. E aí você vai fazer esse EFT, tomar o floral, e não precisa viver só do remédio. Não precisa só ficar buscando um médico para resolver sua vida. Você pode resolver sua vida, mas você tem que estar comprometida em parar de fazer certas coisas que estão te estressando hoje. Provavelmente você faz um desses, ou até faz mais de um desses vícios emocionais que eu citei. Então, se corrija, se trabalhe. Veja onde que você está dando murro em ponta de faca, como a gente diz. Que você está se esforçando, batalhando, brigando com alguém, com alguma coisa. E apenas você tem que aceitar as coisas como são.
as pessoas como são. Quando a gente começa a aceitar, a gente evita muito estresse. A gente aceita que a vida é assim, que aquela pessoa está na sua vida por alguma coisa. Então eu vou parar de ficar brigando com isso. Eu vou começar a aceitar. Que a aceitação é o primeiro. Talvez tenha assim, a primeira regra. Eu vou aceitar a vida como ela é. Não porque eu quero que a vida seja assim, mas eu não posso brigar com as pessoas para serem de outra forma. Eu não posso ficar exigindo que a pessoa seja diferente do que eu acho que é o certo. Se ela não consegue, se ela é assim. Eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a minha realidade. Eu posso me afastar dessa pessoa. Ou eu posso aprender a lidar com essa pessoa de outra forma. Aprender a ter compaixão, a ter paciência. Né? Aprender a entender que ninguém é perfeito. Eu também não sou. Quando eu paro de cobrar a perfeição do outro, né? Quilos e quilos de estresse se dissolvem. Quando eu paro de exigir do outro demais e olho para mim, entendo que a minha felicidade sou eu que tenho que buscar. Não é o outro que tem que me deixar feliz. Não é o outro que tem que, resolver minha vida. Não tem que ser o outro. Então, enquanto eu parar de ficar focando no problema do outro, no que o outro tem que mudar, no que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, eu seria uma completa, prisioneira. Não seja prisioneiro dos outros. Viva para você. O que eu posso fazer? Eu posso me afastar dessa pessoa? Eu posso lidar com ela de outra forma? Como a melhor forma? Se eu não consigo, eu vou embora. Mas vai separar? Vai. Às vezes é preciso ficar longe de uma pessoa, até que a gente ame muito, para que a gente entenda que amor não é ficar grudado com a pessoa. Eu tive que aprender isso, ainda tenho que aprender isso, porque eu sou uma daquelas pessoas que querem ficar grudadas com a família. Mas eu vou ter que aprender, né? Todos nós temos que aprender que um dia os filhos crescem, as pessoas vão viver sua vida e a gente fica. Então a gente tem que aprender a viver a nossa vida. Não a vida da família, não a vida dos filhos, não a vida dos irmãos, nem dos pais. A gente tem que ver a nossa vida. E com essa reflexão eu deixo vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguém. E deixa a sua opinião aí, que é muito importante para mim.